para a segunda parte daquela ministração que está baseado em Romanos 9:20. Eu vou ler para nós continuarmos. Amém? Mas, ó homem, quem és tu, que a Deus replicas? Porventura a coisa formada dirá o que a formou. Por que me fizeste assim? Ou seja, por que o Senhor me fez assim? Por que você faz assim? Eu não concordo, eu não estou gostando, não deve ser assim, eu vou lhe ensinar. Bom, queridos, a continuação daquela primeira parte, estamos agora na segunda parte, das consequências de achar a vontade de Deus chata, parte 2. Sim, então ele era o meu pastor. Nessa época naqueles dias eu fazia seminário. Então eu estava vindo de férias e estava perto de me formar. Então ele me convidou para trabalhar na área em uma das áreas que eu podia trabalhar, na área da educação. Ainda não era pastora, não tinha sido apresentada. Era missionária porque Deus já tinha me chamado, mas não assim apresentada, em convenção. E aí ele me fez esse convite para trabalhar na área de educação religiosa. E eu disse que ia orar, como de fato orei, e o Espírito Santo falou comigo, não. Eu até achei estranho. Ou seja, a gente fica assim, se questionando. Mas mesmo assim, em obediência ao Senhor, eu falei para ele. Quando foi que ele me chamou para saber a resposta, que eu disse para ele, pastor, o Senhor Deus já me respondeu. O que foi que ele respondeu? Assim, ironicamente, ele foi bastante irônico. E aí eu disse, não, eu não acredito. Eu não acredito que Deus lhe falou. Eu não acredito. Isso é você que está inventando. Eu disse, eu não, pastor, não. Deus falou comigo. E não, e vai ser não. Eu acho que ele achou que ele estava certo naquele convite que eu ia aceitar, por ter sido um bom convite, né? Mas eu não decidia nada e não decido nada sem a resposta de Deus. E ali falei, e ele ficou muito aborrecido, passou assim, continuou dizendo que não acreditava no que eu estava dizendo. E eu disse para ele, me desculpe, pastor, o senhor acredita se o senhor quiser. É um direito que ele assiste. Agora, eu estou lhe respondendo o que meu Deus falou e eu não vou querer. Não vou querer. O que Deus não quer para mim, eu não quero. Pela lógica, tudo era muito bom, até na cabeça dele. Mas Deus vê e via o futuro. Deus vê todas as coisas como elas realmente são e o que elas poderão ser, vir a ser. E eu agradeci a Deus muito, embora para mim, porque uma das coisas mais chatas, mais difíceis que a pessoa enfrenta ao confirmar que é Deus, que as pessoas querem que a gente decida, que a gente tenha uma resposta. Quando a gente fala, eu vou perguntar a Deus, eu vou procurar saber a direção de Deus, eu acho um absurdo perguntar a Deus uma besteira dessa. Besteira na cabeça da pessoa. Na cabeça da pessoa que não tem Deus como seu guia, não tem Deus como sua direção, acha que aquilo que pensa, que planeja, que quer, já é o perfeito, já é o certo, já é o bom, já aquilo é o máximo e a pessoa tem que dizer sim. E eu não teria que dizer sim coisíssima nenhuma, nem tampouco não coisíssima nenhuma, sem que antes meu Deus me respondesse. Mas foi isso. Isso foi uma das duas experiências que passei assim, na realidade, no período que ele foi meu pastor.
alguns anos depois ele faleceu jovem. Ele teve um acidente e ele morreu. Bom, e até a morte dele, o Senhor tinha me dado um sonho e eu chamei a esposa dele e falei com ela. E ela debochou de mim, me dizendo que ela também tinha sonhado com duas tias que tinham morrido. Mas eu não tinha sonhado que ele tinha morrido. Assim, eu não vi o enterro dele. Eu tinha visto ela com duas alianças. Era a morte, mas eu não vi detalhes do que ele morreria. Mas eu sabia que ele morreria, porque Deus tinha me falado. Bom, e tudo como Deus me revelou, isso aí fica para outro dia, se assim Deus permitir, se Deus quiser que eu fale sobre isso, tudo bem. E o outro testemunho, assim, muito forte, que assim, às vezes, quando eu me lembro, vejo quão desagradável foi. Isso ali, aqui já vou contar um testemunho de feira, quando a gente morava em feira. Nós estávamos ainda na Batista. E tinha uma família, as filhas muito bonitas, já moças, mulheres já moças. Só tinha um filho, um homem, muito bonito também. Uma família bonita. E uma delas, acho que é a terceira, ou era a quarta, acho que são 5, ela desviou dos caminhos do Senhor. Estava na igreja, era uma família muito envolvida. A irmã era seminarista, missionária também, e muito usada por Deus. E ela, não sei porquê, não cabe a mim julgar, porque a vida com Cristo não é fácil. Então eu não vou aqui especular. Mas ela se desviou e saiu da igreja. E daí foi se envolvendo com o mundo. Aí com pouco tempo que ela tinha saído da igreja, surgiu uma viagem, não sei se lá do bairro dela, da rua, dos parentes, não sei. Sei que organizaram um ônibus para irem para a praia. Não sei quantos dias ia passar, não sei como é. E ela, ao invés de estar na igreja, ela simplesmente ficou muito revoltada, muito de não querer ir, não queria ir. E foi para essa viagem. E lá, não sei se foi na volta, parece-me que foi na volta. Quando estavam voltando o ônibus cheio, não sei se eles beberam, era farra, pessoal ímpio, tal. E ela muito certa de que agora ela parecia, né? Que ela ia ficar à vontade, curtir a vida, era jovem, bonita, tal. Aí quando foi, acho que foi na volta, ela sentou do lado da janela, mais profundo, e colocou o braço do lado de fora. Ficou com o braço lá de fora, não sei se abriu o braço, não sei, mas o braço estava lá de fora. Um braço estava lá de fora. Viajou quase que com o braço lá de fora. Aí teve um acidente, veio um outro carro e levou o braço, arrancou essa parte que faz ligação com o ombro. Um ônibus, ela estava no ônibus, e assim, eu sei que aquela festa, aquela algazarra, aquela bagunça, aquela irreverência, aquele estar distante de Deus, ela quase morreu. Foi muito triste ter que enfrentar aí, ela chorando, querendo o braço, não pôde recuperar o braço de maneira nenhuma. Enfim, a única pessoa que foi acidentada foi ela. Eu não sei o que ela andou dizendo, eu não sei o que mais ela andou fazendo, mas uma consequência horrorosa ela teve. E não vale a pena ficar contestando com Deus, não vale a pena o barro que Deus deu capacidade para falar, ficar argumentando ao Espírito quando ele é barro. Que o que o Espírito fizer,
não está muito bom. Por que, que Deus fez isso? Para que, que Deus fez isso? Por que, que Deus está fazendo isso? Por que, que Deus faz assim e não assim? Sempre o barro, nós estamos querendo dar um jeitinho brasileiro, dar umas ideias para Deus. E então as consequências não são boas. Não são boas, de maneira nenhuma, né? Pessoas em desobediência à vontade de Deus perderam filhos, abortaram, foram mortas, entraram em ciladas, perderam a família, perderam cursos, concursos, faculdade, perderam empregos, perderam a dignidade, perderam a vida eterna. Que alguns ainda podem recuperar, né? Alguns ainda podem voltar. Outros... Teve uma pessoa mesmo que, há uns anos atrás, chegou pessoas novas na igreja, como sempre chega, né? E esse rapaz não era crente, e aí, ouvindo a palavra, ministrando, e as outras pastoras, ele aceitou Jesus. E se batizou. Quem batizou ele foi eu, junto com as outras pastoras, nós batizamos ele. A igreja ainda não estava construída, a gente reunia na casa que a gente morava, e ali na sala a gente reunia. E o fundo, o quintal, a gente utilizava para ser lugar de intercessão, mas era muito bom. Acontecia muitos milagres e manifestações do poder de Deus, eu me lembro de muitas. Acontecia muitas maravilhas nos intercessores e na intercessão, quando intercedíamos ali nos cultos. E aí ele se batizou, mas ele bebia muito. E com pouco tempo que ele foi batizado, aí ele era pedreiro, inventou de querer ir e arranjar trabalho em outra cidade e tal, e assim, e ficou indo e vindo, e bebendo. E quando foi um dia, passar um tempo, aí ele mandou para mim o certificado de batismo. Acredita? Porque ele já não estava mais suportando continuar. Cada vez que eu visitava, a gente ia visitar ele, ele dava uma desculpa que não era por isso, né? Na realidade, uma das realidades era a bebida, que ele não tinha subjugado ela diante do Senhor, não tinha buscado no Senhor, não tinha encontrado força, mas saiu. Até hoje, eu tenho, está guardado, não vou rasgar, que não é meu, não vou queimar, que não é meu, não vou dar aos outros, que não é meu. Se tivesse algum parente dele, a mulher dele, o filho, os filhos, alguém bem íntimo dele, eu entregaria. Mas ele mandou me entregar, entregou a pastora, tipo assim, diga a pastora que eu não quero mais ser crente, não. A coisa é séria. O ser humano não é brincadeira quando a gente larga a vontade de Deus. Não é brincadeira. Pronto. Então, eu tenho muito que agradecer a Deus, porque não vale a pena nós insistirmos em não querer a vontade de Deus. Não vale a pena, nunca valeu, não vale a pena. Eu estou contando essas, mas tem tantas. Tem tantas coisas da vontade de Deus que Deus falou, não faça. Até comigo mesmo também, né? Não faça, não diga, não haja assim. E a vontade de Deus não é fácil obedecer. É um processo. À medida que a gente vai se submetendo, o corpo vai se rendendo. A gente vai se rendendo. Teve uma vez também que aconteceu, uma pessoa gostava muito de ofender as pessoas na igreja. E eu estava vindo de férias também. Foi minha segunda férias de quando eu estava no seminário. Eu estudava em Pernambuco. E aí essa pessoa, eu não tinha muita intimidade, já conhecia, mas não tinha muita intimidade. Já tinha o costume de
era uma pessoa muito fofoqueira, uma pessoa muito que se metia muito onde não devia e gostava de ofender as pessoas e ficava por isso mesmo. Eu não vou dizer que eu era pavio curto. E aí, à medida que as férias iam passando, eu na igreja, na igreja, que era a minha igreja, e era a dela também, ela começou a achar que também que fazia com os irmãos que fazendo comigo que ia ficar de graça. Mas infelizmente foi uma situação muito desagradável e houve assim um desentendimento muito grande, houve assim uma coisa muito ruim, muito ruim. Foram 3 meses de tormento, 3 meses que eu passei de férias. Era muito humilhante as coisas que ela me dizia. Não era que eu sou santinha não, mas eu sempre procurei me afastar das coisas que poderiam trazer escândalo, poderiam trazer danos assim para a minha fé e para a fé dos outros. Porque eu sei que a minha vida, pessoas estão também olhando a minha vida. E aí, foi um clima muito difícil. E eu, um dia, terminando a escola dominical, eu chamei ela e disse, olha minha filha, já é uma mulher, mãe de família. Eu disse, olha, eu quero lhe dizer, você mexeu com a pessoa errada. Porque você deveria primeiro tirar a trave do seu olho. Foi olhar o argueiro dos outros. Você já gostava muito de fofoca, envolver o nome de um, o nome de outro, o nome de outro. Mas quando eu cheguei, me contaram que ela tinha esse hábito. E aí eu disse aquilo para ela e a gente se desentendeu. E ela me disse umas coisas, eu respondi para ela. Eu fiquei com vergonha por causa do evangelho, com vergonha que eu não gostava de fazer aquilo, muito menos na porta da rua. Conversei com ela dentro da igreja, ela saiu bravecendo, falando horrores. Aí tudo bem, eu não vou mentir, eu fiquei com raiva. Eu fiquei com muita raiva dessa criatura, porque foram 3 meses. 3 meses. Nesse período, uma das coisas que ela fez comigo, esse mesmo pastor, tinha me convidado para ensinar sobre o Espírito Santo. Olha que ele me convidou era nas quinta-feiras, quem fazia esse trabalho era ele. E ele deu para mim. E foi uma fase assim difícil, porque eu tinha muitos conflitos espirituais. Eu tinha muitas dúvidas sobre os dons, sobre o Espírito Santo. Eu tinha medo do Espírito Santo. Eu me pelava de medo do Espírito Santo. Porque o inimigo dizia para mim que eu tinha blasfemado contra o Espírito Santo. E eu nem tinha aberto a boca. E assim eu era muito perturbada. Eu já contei como que eu era uma pessoa muito perturbada. Com doutrinas de confusão sobre os dons, sobre tudo. Foi uma luta para Deus me dar vitória. E assim, por conta de que eu tinha sede, por conta de que pessoas falavam algumas coisas eu não entendia, entendeu? Por muitas coisas, por ignorância. E aí, eu fiquei com muita raiva dela. Não foi pouca não, eu não vou mentir, eu já estava com ódio dela. E interessante que eu tinha até medo de tomar ceia. E eu tinha medo de Jesus voltar e eu sabia que eu ia para o inferno, eu e ela, porque eu estava com muito ódio dela. Bom, aí passou. Quando foi um dia, eu já não aguentava mais. Eu já não aguentava mais. Eu já estava de um jeito que eu não aguentava ouvir a voz dela, nem vê-la. Porque ela mentia para o marido dela. Ela mentia para as pessoas, ela envolvia o nome de ninguém, ela mentia. Fulana disse isso, doutora disse isso, né? Era aquele rei de moinho, eu odiava. Aí tá bom. Quando foi um dia, eu estava na porta da casa de umas irmãs, conversando na porta da casa de uma família conhecida, e ela
passou mais o marido dela. E aí, quando eu a vi, minha carne tremeu. Eu tremi de raiva, de ódio. Eu não estou negando. Mas aí, eu fiquei tão aborrecida. Era uma segunda-feira, fiquei tão aborrecida. Pensei que eu não ia ver aquela criatura tão cedo. Porque segunda-feira não tinha culto. Depois ela passou pela porta e falou. E eu fiquei chateada. Mais ainda, porque eu não queria nem ver a cara dela. Aí passou. Aí fui para casa. Depois eu fui muito aborrecida. Digo, falei com a família, vamos embora, vou para casa, vou para casa. Eu já fiquei aborrecida e fui para casa. Eu cheguei em casa, uma das minhas irmãs abriu a porta e foi me mostrando uma foto. Eu disse, olha quem está aqui, olha quem está aqui. Por sinal, eu tenho uma prima também chamada, o nome dessa pessoa que eu não vou citar. Aí eu pensei que era ela, ai meu Deus, hoje eu estou cercada com esse negócio. E eu fiquei tremendo assim, ninguém sabia de nada, eu tremendo assim de raiva. E quando eu olhei a foto, não era ela, era a minha outra prima. Aí, tá bom. Era a minha prima, de outro estado. Tá bom, que tem o mesmo nome. Aí eu nem quis ficar na sala, lá em casa com todo mundo, eu fui lá pro quarto. Fui pro meu quarto, cheguei lá, eu estava muito chateada, me ajoelhei e comecei a chorar. Disse, Senhor, eu já não estou aguentando mais. Nesse período, Deus falava assim comigo, me entregue, a mim pertence a vingança. Eu, não vou entregar não, não vou entregar não, não vou entregar não. Não vou não, Senhor, não vou não. Ó, como é ruim você desobedecer, mas eu disse, mas eu não dizia porque eu queria desafiar Deus, não dizia que eu estava aborrecida. Aí me ajoelhei e disse, Senhor, eu já não estou aguentando mais. Se o Senhor Jesus voltar agora, eu vou para o inferno, vai eu e ela, porque eu estou com muito ódio dela. Foram 3 meses. Não sou nenhuma santinha, não sou nenhuma inocente, não sou nenhuma que não tive meus erros também, por ter falado com ela certas coisas, mas o Senhor tem bem visto como ela me provoca e como ela faz com as pessoas e eu fico por aqui. E aí eu comecei a chorar, chorei tanto, eu disse, Senhor, eu não aguento mais. Assim como o Senhor fez um milagre no livro de Atos com os apóstolos, faz um milagre na minha vida. E eu terminei de orar, eu estava mais calma, fui dormir. Deitei, fui dormir. Aí sonhei. Foi esse sonho aí. Eu sonhei que uma pessoa tinha morrido, que a pessoa ia morrer e tal. E aí, quando foi... Aí tive um sonho, uma revelação de Deus, que eu não quero entrar em detalhes. Aí quando foi mais tarde, me deu vontade de fazer uma visita a uma das amigas dela de fofoca. Porque eu já conhecia, tinha amizade lá da igreja. E fui. Eu disse, mas meu Deus, eu não estou querendo fazer essa visita não. Mas era o Espírito Santo me inclinando para ir vê-la. Porque Deus, Ele ouviu a oração que eu fiz para Ele. E foi uma oração sincera. Enfim, e ali eu não querendo... E fui. Quando eu cheguei lá, aí fui no quintal lá de casa, tinha muitas rosas. Peguei uma rosa bem bonita para levar para ela, que eu gosto muito de agradar. Aí eu gosto muito de ser carinhosa, de ser educada, sabe? Não sou não, quem é educado é Jesus, né? Mas eu procuro, cada tempo, cada hora da minha vida, procurar ser igual a Jesus. Aí peguei uma rosa e eu vou levar, eu vou com a mão pura lá visitar ela, estava operada e eu fui. Resumindo, tinha levado o Novo Testamento, porque eu também não queria demorar. Só fui porque nem eu sabia porque eu estava indo. A desculpa era que ela estava operada. Mas eu não tinha tanta intimidade com ela para ir lá vê-la que tinha sido operada. Mas mesmo assim, em obediência, fui. Aí quando cheguei lá, ela está lá deitada, operada, eu conversei com a senhora, tal. Bem, ela ficou assustada assim, porque elas era do mesmo rol de fofoca. Mas eu não fui maltratar ela, não disse nada a ela, nunca toquei em assunto com ela, das coisas que ela dizia, que ela também ouvia e sei lá, se dizia, eu não sei se dizia, mas ouvia. Aí quando eu não queria mais ficar, porque eu já não tinha mais o que conversar, não ia ficar inventando mentira, porque não tinha clima.
Aí disse, minha querida, eu já vou me embora. Aí ela chegou e falou assim, você não vai na casa de fulana? Fulana era essa abençoada. Eu disse, não, não. Aí eu cheguei e falei assim, não. O Espírito Santo tomou minha boca e fez assim, vou. Aí eu, quando eu terminei de dizer vou, eu parei ali dentro de mim mesmo. Eu vou o quê? Como é que eu vou para a casa dessa mulher? Ai, meu Deus. Já dei minha palavra que vou. O Senhor me pegou pela palavra. Que eu não tenho procurado não mentir. Aí eu disse, Senhor, ai meu Deus, mas aonde foi que eu fui me meter, meu Deus? Aí peguei, segurei bem fortemente o Novo Testamento e fui. Eu estava me sentindo como se eu estivesse flutuando, de tão nervosa que eu estava e de tão precisada do Espírito Santo para ele me socorrer naquela situação. E fui. E aí, já estava ficando, era um dia assim, tempo chuvoso, já estava ficando, à tarde ficou um tempo feio, assim, como se fosse chover. Mesmo assim eu fui, chamei ela, fui na casa dela, chamei ela, com medo eu tremia. Chamei ela e ela, quem é? Eu cheguei e falei o meu nome e tal. Aí ela abriu a porta, entra. Eu disse, eu não vou me demorar. Eu só vim aqui, porque o Espírito Santo me trouxe, eu não vou mentir para você. Se fosse depender de mim, eu não viria, porque eu não ia ter essa coragem de vir. Mas o Espírito Santo me trouxe e eu vi. E vim e vou fazer o que ele me mandou fazer, dizer o que ele me mandou dizer. Aí contei o sonho, porque era o marido dela, que era o pastor, que ela, junto com uma panelinha, eram as fofocagens e ele acreditava em tudo que ela dizia. Ah, fulano tal, ah, fulano tal. Aí quando eu fui, aí que falei com ela, aí ela que disse, eu já sei. Aí falou lá umas coisas, aí, enfim, vou resumir. Aí eu disse, fulana, em nome de Jesus, me dê um abraço e me perdoe. Me perdoe porque quem quer se consertar tem que pedir perdão. E também porque eu também disse algumas coisas. Quando ela me falou, eu respondi. Então eu estava pedindo perdão. Ah, não. Ela não quis perdoar. Disse, por favor, fulano, em nome de Jesus, me abrace, me dê um abraço, me perdoe, vamos. Eu estou lhe pedindo perdão em nome de Jesus. Olha, eu não vou lhe mentir. Mas me subiu uma ira, porque ela não quis. Não vou mentir. Enfim, eu saí de lá aborrecida. Eu saí aborrecida assim, porque ela se passou na minha frente, de frente para mim, ela ficou falando as mesmas mentiras que ela falava. E Deus é testemunha que era mentira. Das pessoas, disso, de aquilo, tal. E tudo que era mentira que ela estava falando. Eu não vou mentir. Me deu uma vontade de dar um soco nela. E segurei a mão assim, eu segurei a mão. Tem uma pessoa de frente para você, abraçar para você, mentindo na sua cara. Você sabe que é mentira. E você vai lá, que Deus lhe mandou para você pedir perdão. O Espírito Santo falou assim comigo, não faça isso, porque ela não quer crescer, mas você quer. Eu murchei, parecendo uma bola. Aí imediatamente procurei ir embora, procurei falar, terminei a conversa e fui-me embora. Mas no caminho eu fui aborrecida. Então eu sofri consequências também, porque eu respondi para derrubar mesmo, porque eu fiquei com raiva mesmo das mentiras que ela mentia, respondi com raiva e terminou ficando um reboliço, uma confusão, uma situação estava insuportável. Então não vale a pena desobedecer a Deus. Não vale a pena desobedecer a Deus. Então eu agradeço a Deus por essa noite maravilhosa e eu quero fazer uma oração. Você que tem dificuldade, olha, todos nós temos dificuldade em obedecer a Deus. Obedecemos em certas áreas, não gostamos de obedecer a outras,
Tem coisa que a gente nem entende que é Deus falando, nem discerne. Tem coisa que a gente também não gosta. Então, eu quero orar, porque é possível a gente se buscar de Deus, obedecer à vontade dEle, mas se humilhando, mesmo com dor. Não significa que a obediência a Deus não dói, não. Dói muito. Dói. Às vezes a gente passa humilhação, como eu passei nessa situação. Eu saí com a cara no chão. Eu fiquei confusa. Tinha pouco tempo de crente. E a única coisa que eu entendi foi, aí o Senhor me mandou ouvir. A gente quer, porque Deus manda a gente perdoar, que todo mundo abrace a gente e receba com aplausos. Não é verdade, não. Vai, às vezes, ser uma situação muito desagradável, como foi com a minha. Mas eu tinha que aprender a obedecer, ainda que a consequência não foi boa. Pelo menos naquele período. Depois vai a vontade de Deus redundando em bênção na vida da gente. Clame a Deus, obedeça. Obedeça. Não entre em consequências ruins. Senhor amado, cuida, meu Deus, de teus filhos e tuas filhas, aqueles que não são cristãos, que estão passando, que já muitas vezes até Deus já falou, dando livramento e não obedece. Já tem acontecido acidentes, mortes, tiros. Tem misericórdia, Senhor. Você que ainda não entregou sua vida a Jesus, o que está esperando? Entrega essa vida preciosa, vai obedecer a Deus, porque a vontade de Deus não é chata não, é boa. Entrega a sua vida para Jesus, se arrepende, convida a Ele e diz, Senhor, me perdoa de todas as coisas que eu tenho feito que não tem te agradado. Todas as decisões, desobediências, rebeldia, por estar achando chatas as coisas da palavra de Deus, da Bíblia, da família e da casa. Quando o Senhor fala isso, que fala aquilo que eu não gosto, perdoa-me. Mas quero te receber como meu Senhor, meu Salvador. Escreve meu nome no livro da vida, me reveste com o teu poder e tudo que há para aqueles que são salvos, eu quero, em nome de Jesus. Seja você, mulher ou homem, entrega a vida a Jesus e faça essa oração. Senhor, me recebe como teu filho, perdoa os meus pecados, por misericórdia, me perdoa. E você que tem relutado de obedecer a Deus, o que Deus tem te mandado, até Deus tem te mandado falar certas coisas com certas pessoas e você tem fugido, e cada vez que vai fugindo a situação vai piorando. Cuidado, Senhor amado, socorre teus filhos, tuas filhas, que têm tido dificuldade no serviço, no chamado, nos cargos, na profissão, na saúde, na família, na faculdade, na escola, ensinando, na rua, na igreja, nas amizades, enfim, nos parentes, nos relacionamentos. Tem misericórdia, perdoa, dá força para que possa cada um te obedecer. Em nome de Jesus, para que Deus te use como Deus quer te usar. Que os dons fluam, porque às vezes, vou lhe dizer, até a desobediência da gente, os dons ficam sem muito rendimento. A gente não rende muito, porque a gente não está bem com Deus, está em desobediência. É tempo de se fortalecer, se arrependendo, entregando a sua vontade, não replicando ao seu Criador. Em nome de Jesus, Deus lhe abençoe. Amém? Amém?